boa noite. Eu sou a enfermeira Daniele Perdigão, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, e eu estarei aqui com vocês todas as terças às 19 horas na TV Alegria. Sejam bem-vindos ao programa Viva Melhor, um espaço dedicado à promoção de conhecimento, troca de experiências e inspiração para quem acredita em uma saúde mais humana, eficiente e centrada em resultados que realmente importam para as pessoas. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que tem despertado curiosidade: tecnologia e prevenção no combate ao câncer de próstata. No mês de novembro, é impossível não lembrar da campanha do Novembro Azul, que é mais do que uma campanha de conscientização. É um convite para que os homens cuidem da própria saúde e deixem de lado tabus que ainda cercam o câncer de próstata. A cada ano, mais de 70 mil novos casos são diagnosticados no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. A boa notícia é que, com o avanço da medicina e da tecnologia, o diagnóstico precoce e os tratamentos modernos têm oferecido resultados cada vez mais positivos. Entre os grandes avanços da última década está a cirurgia robótica, que tem revolucionado o tratamento do câncer de próstata e outras doenças urológicas. Essa tecnologia ela representa um salto importantíssimo em termos de segurança, eficácia e recuperação para os pacientes com movimentos mais precisos e imagens de alta definição. A cirurgia robótica permite intervenções menos invasivas, com menor risco de sangramento, menos dor no pós-operatório e um tempo de recuperação significativamente reduzido. Além disso, um dos grandes diferenciais da técnica é a preservação das estruturas nervosas e musculares da região onde foi operada, o que impacta diretamente na qualidade de vida após o procedimento. Isso significa, na prática, uma menor chance de complicações, como incontinência urinária ou disfunção erétil. Preocupações comuns entre os homens que recebem o diagnóstico da doença. E para conversar sobre esse tema, recebemos o Dr. Bernardo Monteiro Antunes Barreira, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, com residência médica em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Uberlândia e residência médica em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia, Dr. Alberto Rassi, o HGG. Pós-graduação em Cirurgia Robótica pelo Hospital Albert Einstein e certificado de habilitação em Cirurgia Robótica pela Intuitive Console da Vinci. Cirurgião habilitado na plataforma da Vinci Robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia desde 2012 e fundador e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o UGOL, durante 7 anos. Preceptor da Residência Médica de Urologia, médico assistente do Hospital HC, com vínculo pela EBSER. Professor do 4º ano de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás na disciplina de Urologia e médico urologista do Hospital do Coração de Goiás e do Centro Clínico do Hospital do Coração de Goiás. Também é primeiro delegado da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Goiás, biênio 2024-2025. Dr. Bernardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Viva Melhor. E, gente, já tô com a boca seca, só de falar o currículo do homem. Então vamos aproveitar aqui, porque o negócio vai ser quente. Seja muito bem-vindo, doutor Bernardo. Muito obrigado, Daniela. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, pessoal de casa. É muito bom poder estar aqui para a gente falar um pouquinho de saúde do homem, de câncer de próstata e como a gente precisa mobilizar essa população, que é o homem adulto, para se preocupar com saúde. E nunca é demais, né, doutor? Eu estou aqui de azul para lembrá-lo que estamos em novembro. Novembro é azul, mas o câncer dá o mês que ele quiser, não é? Exatamente. O mês que ele quiser aparecer, ele aparece. Se ele quiser aparecer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, o novembro é só um marco, né, doutor? Para aquele homem que é muito esquecidinho e que às vezes, né, há muita correria no dia a dia, no trabalho. Opa, chegou novembro, então tá na hora de eu fazer a minha prevenção. Exatamente. Então, para começar, doutor, nós vamos iniciar falando sobre o conhecimento e a conscientização. São duas coisas muito importantes, né? Sim. Doutor, o Novembro Azul já é uma campanha consolidada no Brasil e assim, já há bastante tempo. E na sua visão, o que ainda impede de muitos homens a procurarem o urologista regularmente? Daniela, a gente tem impedimentos culturais no Brasil que dificultam o acesso do homem
ao médico, ou a procurar, ou a cuidar da saúde, né? Quando a gente fala que tem que ir no urologista, ele já pensa, nossa, vai ter que fazer o toque retal, não quero fazer o toque retal, prefiro morrer do que fazer o toque retal, e algumas vezes morre mesmo, né? Você falou no começo, o câncer de próstata é a neoplasia sólida mais frequente nos homens. As estimativas são de 70 a 78 mil novos casos por ano no Brasil, e é uma doença que é completamente silenciosa, a gente só vai ter sinais e sintomas quando a doença já está avançada. Então é por isso que a gente tem que fazer o rastreio, por isso que a gente precisa ir no médico e quebrar esse ciclo de preconceito, né, que vem desde lá de trás, né? A gente, culturalmente aqui no Brasil, a menina quando ela menstrua, a mãe leva ela no ginecologista e ela passa a ter esse médico que vai acompanhar ela pelo menos uma vez por ano e ela passa a ter uma referência. O menino, o adolescente, quando ele deixa de ir no pediatra, ele fica perdido, ele vai no médico só quando dá alguma coisa muito errada, né? E não é assim, né? O urologista é o médico do homem. O homem precisa cuidar da saúde, o homem precisa ter esse cuidado consigo mesmo, né? E às vezes, gente, o preconceito acaba 7 palmos embaixo da terra, né? Exatamente. Por conta do preconceito. E quando a gente fala em câncer de próstata, o diagnóstico precoce, ele é um fator determinante para o sucesso desse tratamento. Ou seja, quanto antes descobre, o prognóstico é melhor. E quais são os principais exames preventivos e com que frequência eles devem ser realizados? Tá. A gente está falando de uma doença que, se a gente consegue descobrir na fase inicial e tratar, que pode ser cirurgia, radioterapia, a gente está falando de uma doença que tem 92% de chance de cura. Uau! Né? E como eu disse anteriormente, ela não dá sinal e não dá sintoma. Então, por isso, a gente tem que fazer um rastreio, uma busca ativa na população, né? E é muito simples. O rastreio para o câncer de próstata é um exame de sangue, um PSA, que custa R$10 no SUS, e o toque retal, que é feito pelo médico urologista. Uma vez por ano, fazendo esse rastreio, a gente consegue, na população, separar quem tem mais risco de ter câncer de próstata, e esse sim a gente vai fazer mais exames específicos. Doutor, e obrigatoriamente, todo homem faz o PSA, independente do valor que dê, ele tem que evoluir para o exame de toque ou não? Como é que é feito essa? Quando a gente está falando de rastreio populacional, a gente precisa fazer as duas coisas. Até 20% dos cânceres de próstata, eles aparecem com PSA completamente normal. Olha que então, para a gente ter significância estatística, a gente precisa de toque e de PSA. É claro que existem pessoas que vão ter essa suspeita mais avançada, que a gente já está numa fase mais além, que aí a gente vai fazer biópsia de próstata, a ressonância pode ajudar, mas como rastreio, toque e PSA pelo menos uma vez por ano. Excelente. E existe uma idade ideal para iniciar essa prevenção da doença? Sim, existe sim essa idade, e a gente tem que levar em conta os fatores de risco para a doença. A questão familiar é muito importante no câncer de próstata. Filhos de pais que tiveram câncer de próstata têm 2,3 vezes mais chance de apresentar câncer de próstata na vida. Então, esses pacientes precisam ser rastreados mais cedo. O pessoal da raça negra, é difícil falar em raça no nosso meio, porque a gente tem uma miscigenação muito grande, mas em estudos nos países da Europa e nos Estados Unidos, mostra que o paciente da raça negra, ele tem mais câncer de próstata e tem doenças mais agressivas. Então, esse paciente vai ter que ser rastreado um pouco mais cedo. E mais recentemente, a obesidade também tem sido um fator de risco que a gente tem que levar em conta. Então, o paciente que tem esses fatores de risco, história familiar, raça negra, obesidade, ele deve começar o rastreio com 45 anos de idade. Quem não tem esses fatores de risco, aí começa com 50 anos. 50 anos. E é importante a gente falar o seguinte, que o rastreio é uma procura, então não envolve sintoma. Né? Quando a gente fala de rastreio, nós estamos procurando que não há sintoma. Quando há sintoma, já é uma outra coisa. Né? Então é ir ao médico sem sintomas. Né? Porque se eu já tenho sintomas, eu não estou rastreando. Se eu já tenho sintomas, eu já tenho desconfiança de alguma coisa. E falando em sintomas, doutor, fala pra gente assim, quais são esses sintomas que são mais prevalentes, a gente sabe que cada um é cada um, mas aqueles que são mais comuns aí na literatura,
quando a pessoa está com uma suspeita, porque a gente não pode nem dizer que é o câncer, não, porque vai definir é o médico, né? Porque às vezes a próstata aumenta e não necessariamente é malignidade. Exatamente. Mas fala pra gente quais são os principais sintomas aí dessas alterações da próstata. É importante a gente diferenciar essas duas principais condições da próstata, o crescimento benigno da próstata e o câncer de próstata. Um não tem nada a ver com o outro, né? Não tem uma relação, quem tem próstata maior vai ter mais câncer de próstata. Mas acaba que o crescimento benigno da próstata, esse sim dá muito sintoma. É o paciente que começa a urinar mal, que acorda muitas vezes à noite, que começa a prender urina, que tem sangue na urina. Esse, pelo crescimento benigno, ele não tem mais chance de ter câncer, mas esse paciente ele vai mais no médico, porque ele está incomodado. Então esse paciente acaba sendo mais rastreado quanto a isso, né? Como eu disse, é uma doença que na fase inicial, o câncer, não tem sintoma nenhum. E se a gente esperar ter sintoma, na grande maioria das vezes, é decorrente das complicações ou das metástases do câncer. Quando você começa a ter sangue na urina, quando você começa a ter obstrução dos uretérios pelo avanço do tumor, quando você começa a ter fratura patológica, que o câncer de próstata dá muita metástase para osso. Então, às vezes, o paciente vai descobrir a doença porque teve uma fratura espontânea, não sabe a causa, vai ser por conta do câncer de próstata descoberto já numa fase avançada. E foi como o senhor falou, o câncer na fase inicial, gente, ele não dói, por isso que ele é classificado como doença silenciosa. Ele é quietinho. Quando ele começa a ter sintomas, quando começa a doer, é porque ele já está caminhando, que é a famosa próstata, que é a famosa metástase, né? Isso. E aí ele vai caminhando aí para onde ele tem mais tropismo, mais afinidade, né? Ósseo. Agora, doutor, fala pra gente assim, rapidamente, assim, de uma forma resumida, o que é essa bendita próstata? É uma glândula? É um órgão? O que é isso, doutor? É sempre bom começar pelo começo, né? O que é a próstata? Para que ela serve, né? A próstata é uma glândula que tem mais ou menos o tamanho de uma noz, que ela fica embaixo da bexiga masculina, só homens têm próstata, né? A bexiga fica aqui em cima, a próstata fica aqui embaixo e o canal da urina passa no meio dela. Então é como se a próstata fosse aqui, a bexiga fosse aqui e passasse o canal da urina no meio. Então ela tem uma primeira função de ajudar na continência urinária. Ela faz parte do mecanismo esfincteriano masculino. Então ela ajuda a segurar xixi, né? Ela também tem a função de produzir boa parte dos componentes do líquido seminal. O ejaculado, né, o líquido seminal, ele é armazenado nas vesículas seminais, que fazem parte da região posterior da próstata. E quando a gente ejacula, elas se contraem e o paciente ejacula. As substâncias do ejaculado, elas são produzidas na próstata para nutrir os espermatozoides e manter eles estáveis e funcionais. É o líquidozinho, né? Como se fosse o líquido. Exatamente. Essas são as duas principais funções da próstata. Bacana. Então, por isso é que tem tanto sintoma urinário. Sim, porque ela está muito relacionada. Quando cresce, ela aperta a bexiga e aperta o canal. Aí a pessoa vai no pinga-pinga, né? A bexiga nunca esvazia completamente. Exato. Então, sai para viajar de carro, não tá meia hora, tem que parar para fazer xixi. A questão da nictúria, que é a urina à noite, né? O aumento da urina à noite, porque você deita. Que impacta demais na qualidade de vida. Muito. Porque se começa a acordar muitas vezes à noite, não tem o sono completo, não consegue atingir todas as fases do sono, aí tá cansado no outro dia, tá desanimado, aí acha que o desânimo é por outras causas, e quando vê é porque não tá dormindo bem, porque a próstata tá dando problema. Inclusive meu pai tá passando isso. Beijo, pai, tá ali com a próstata grande, né? Já tem 74 Mas ele tá anos. indo no médico. Tá indo no médico, tá tudo Então, certo. tá certo. Mas ele tá reclamando, eu tô mijando demais à noite, eu podia mijar de dia, é a próstata, pai, é a próstata. Não tem jeito. E agora, doutor, partindo para tecnologia e avanços dentro da medicina, que é uma das partes que eu mais adoro, nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre a cirurgia robótica. Sim. Né? E o que é exatamente essa tecnologia e como que ela funciona nessa prática do tratamento do câncer de próstata? Muito importante essa pergunta, e é bom a gente tirar um pouco de mito que fica em volta disso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial, de várias tecnologias e tal. Às vezes as pessoas pensam que elas vão fazer cirurgia robótica e o robô vai operar elas, vai resolver o problema e tal. E na verdade nada mais é do que uma ferramenta. Eu sempre gosto de explicar para os meus alunos que cirurgia de próstata é uma cirurgia complicada, porque a gente vai lidar com um órgão que está bem escondido no fundo da pequena pelve, então o acesso é difícil. A cirurgia aberta para câncer de próstata é complicada, a gente usa um instrumental comprido e tal. Tanto que ela demorou
em relação à evolução das outras técnicas cirúrgicas, dos outros órgãos, para ser uma cirurgia amplamente divulgada. Só a partir de 1982, tem 43 anos, que cirurgias de próstata para câncer de próstata são feitas, porque é uma cirurgia numa região complexa, a técnica da cirurgia é complexa, e depois que a gente retira a próstata, a gente precisa reconstruir o resto da uretra. Entendeu? Então é uma cirurgia que tem muitos passos, não é só tirar o órgão, a gente tem que tirar o órgão sem lesar as estruturas em volta. A gente tem nervos, tem vasos, tem o outro esfíncter que vai ficar lá e ele preserva a continência e tal. Então, a cirurgia robótica nada mais é do que uma ferramenta que ajuda a gente a fazer essa cirurgia de uma forma que a gente disseque menos, que sangra menos. Na verdade, a cirurgia robótica, ela é um tipo de cirurgia laparoscópica. Eu acho que o pessoal que assiste seu programa já sabe o que é cirurgia laparoscópica, é aquela cirurgia minimamente invasiva. A gente insufla a cavidade com CO2, passa os trocáteres e faz a cirurgia com as pinças. A cirurgia robótica é um tipo de laparoscopia, só que em vez da gente introduzir as pinças e ficar mexendo elas com os braços, é o braço robótico que entra lá, a gente senta num console separado e a ponta da pinça tem os 7 graus de movimento da mão humana. Então a gente consegue ter uma precisão muito maior e para chegar na próstata, para fazer a cirurgia, a gente disseca menos estruturas que não tem nada a ver com a história. Entendeu? Gente, é um videogame. Eu tentei ser bem claro. É um videogame, né? Você tem que ser bom nos joystick lá para poder. Então você senta separadamente, então você não entra no campo. A gente, numa fase inicial, todo mundo entra em campo, você passa os trocados, posiciona o robô. É uma equipe que opera, você não faz nada sozinho, então tem outros urologistas que ficam no campo cirúrgico, e aí a gente tira a luva, vai lá, senta no console, até a parte de retirar a próstata, fazer a anastomose, a junção, depois a gente escova de novo e volta para o campo cirúrgico. Fantástico, gente. A tecnologia muito bom. É maravilhoso. E quais são as principais vantagens da cirurgia robótica em comparação, por exemplo, às técnicas tradicionais, tanto para o cirurgião quanto para o paciente? Sim. Porque tem que ser bom para os dois, né, doutor? Sim, tem que ser bom para os dois, né? Como a gente consegue um acesso muito mais fácil, a gente disseca menos estruturas. Então a gente consegue preservar mais o feixe vascular nervoso que está na lateral da próstata e que vai formar o nervo dorsal do pênis e que está diretamente ligado à ereção. A gente consegue preservar mais as estruturas do esfíncter estriado, que é quem vai ser o responsável pela continência, e consegue fazer uma anastomose, uma junção da uretra com a bexiga mais precisa, porque o robô permite isso para a gente. Então tem mais precisão. Então sangra menos, dói menos. O pós-operatório é bem mais tranquilo. Quanto tempo que o paciente recebe alta? A gente consegue dar alta para o paciente com 24 horas, às vezes, de 24 a 36 horas. A técnica tradicional, cortada, ela ainda é feita. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, 95% das cirurgias de prostatectomia radical são feitas auxiliadas pelo robô. Só 5% que são feitas por via aberta ou laparoscópica para treinamento de residente no hospital. Eu dou aula lá no Hospital das Clínicas da UFG. Lá a gente faz a cirurgia ou por via laparoscópica ou por via aberta ou cortada, né? Um paciente que é operado por via aberta tem que ficar com dreno na cavidade, ele vai ficar pelo menos uns 4 dias internados. Enquanto que o paciente da cirurgia robótica, com 24, 36 horas, ele vai para casa dele. Tem aquelas lavagens, né, que faz? Nesse caso não precisa, mas ele tem que ficar de sonda, ele tem que ficar porque de depois sonda. Que a gente reconstrói esse colo vesical, essa uretra, a sonda vai ter que ficar aí de 7, 10 a 14 dias. Na cirurgia robótica a gente consegue deixar menos tempo de sonda também. Aquilo era um pesadelo, na época que eu era enfermeira de clínica cirúrgica, vesical, a irrigação e aquele negócio não parava de sair sangue. E eu falava, doutor, já tem 3, 4 dias, não, tá indo. Exato. Então, realmente, a tecnologia, ela ajuda bastante. E a cirurgia robótica, ela funciona como uma aliada do médico, né? Isso assim, já ficou bem claro aqui na sua fala. Mas ela não é uma substituta, né? Ela não substitui o médico. É isso que é importante a gente falar. O robô não faz nada sozinho. Ele não pode fazer nenhum movimento que não seja replicando o seu movimento na cavidade, entendeu? Por isso que eu disse, ele é uma ferramenta cara, uma ferramenta delicada, mas é uma ferramenta. Então, o que define o sucesso da cirurgia é a habilidade da equipe. A equipe, o cirurgião que opera bem cortado, que treinou, que fez toda a sequência de treinamento, vai operar bem por via laparoscópica, vai operar bem por via robótica também, entendeu? Mas o robô
não faz nada sozinho. Exatamente, é bom a gente deixar isso bem claro, porque assim, a acurácia do médico, o manejo do médico, né, de poder manusear ali o robô para que ele faça, o robô só vai fazer o que o médico mandar ele fazer, Exatamente, né, gente? O que ele for, os comandos dele. Então não há, de forma alguma, substituição da parte humana, né? Como algumas pessoas acham aí que o robô faz a maior parte. Não, o robô, não, pelo contrário, né? Ele faz com mais precisão, mas quem domina ali é o médico. Excelente, doutor. Ó, estamos dando um esquenta aqui, mas vamos para o nosso intervalo um pouquinho. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta, vocês acompanhem aí, daqui a pouquinho vocês voltem novamente com a gente no programa Viva Melhor, aqui na TV Alegria. Até daqui a pouquinho.